Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Unidade 2, a vida da Igreja. Nesta unidade nós vamos estudar 4 capítulos. O capítulo 1, Efésios, os propósitos eternos de Deus. O capítulo 2 tem como título A Alegria Cristã. O capítulo 3 vai falar da carta aos Colossenses, a firmeza da fé em Cristo. E no capítulo 4 nós vamos estudar Filemon, o perdão eficaz. Vamos então para o capítulo 1. Capítulo 1, Efésios, os propósitos eternos de Deus. Os ensinos desta carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita em 62 depois de Cristo. E neste capítulo nós vamos explicar os propósitos eternos de Deus registrados nesta carta. Vamos falar sobre a salvação em Cristo, vamos falar sobre a unidade em Cristo e também sobre a santidade e proteção em Cristo. Segundo o nosso livro texto, nós vamos falar de 7 assuntos. Vamos abordar 7 assuntos. O primeiro, a igreja em Éfeso. Ponto 2 da lição, o propósito da salvação em Cristo. No ponto 3, o propósito da graça transformadora. No ponto 4, o propósito da unidade em Cristo. E no ponto 5, o propósito da santidade em Cristo. No ponto 6, o propósito da proteção em Cristo. E no ponto 7, o último, saudações finais. Lembrando que no canto direito superior de cada slide está indicada aqui qual é a página correspondente do livro texto. Portanto, a introdução do capítulo está na página 59. Então eu peço aos alunos que fiquem bem atentos a esta anotação, porque isto vai facilitar o acompanhamento desta videoaula concomitantemente com a leitura do livro texto. Item 1.1, a igreja em Éfeso. O local da igreja, como já mencionamos, ficava na cidade de Éfeso, uma cidade localizada na Ásia Menor. Esta cidade de Éfeso ela era famosa por sua idolatria e pelo templo dedicado à deusa Artemis, deusa Diana em latim. Portanto, esta cidade era de extrema idolatria. O propósito de Paulo para a escrita desta carta foi fundamentar a igreja na fé cristã. Então, vamos dizer assim, se nós tivéssemos um propósito geral desta carta, nós poderíamos então registrar, resumir nesta frase, fundamentar a igreja na fé cristã. Lembrando que Paulo foi o grande sistematizador ou aquele que regulamentou a doutrina cristã até então. Vamos aqui mencionar alguns pontos enfatizados por Paulo na carta aos Efésios. Ele fala sobre a riqueza da salvação em Cristo, como ponto enfático em sua carta. Fala também que os crentes deveriam deixar as obras infrutuosas e fala também infrutuosas das trevas, logicamente. E fala que os crentes também devem andar com Deus. O item 1.2 da lição vai falar sobre o propósito da salvação em Cristo. E o apóstolo Paulo, nesta carta, que aí você pode já acompanhar na página 60 do livro texto, ele expressa através desta carta o segredo e o propósito da salvação em Cristo aos Efésios, dizendo ele ser apóstolo pela vontade de Deus, enumera as bênçãos do Criador e diz que a igreja é guiada pelo propósito divino e ora em favor desta igreja. Portanto, no início desta carta, ele se apresenta
faz uma listagem de bênçãos e benefícios disponíveis àqueles que são fiéis a Cristo e ora em favor dos Efésios. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, versículos 1 ao 3, para então certificarmos exatamente deste ponto enumerado aí neste slide. Efésios, capítulo 1, versículos 1 ao 3 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Na sequência, ele lista então as bênçãos eternas divinas, e estas bênçãos ele enumerou desde o versículo 4 até o versículo 23, que é o versículo que encerra este capítulo 1. Nós, devido à exiguidade do nosso tempo, não vamos fazer a leitura de todos os versículos, mas vamos fazer a leitura de alguns aqui que sejam, vamos dizer assim, que sejam mais importantes no sentido doutrinário desta carta. Então, o primeiro ponto que ele menciona como bênçãos eternas para nós, crentes, para aqueles que creem em Jesus, é que Deus escolheu salvar o homem. Ou seja, Deus fez uma eleição. E aqui vai um conceito que se faz muita confusão a respeito deste conceito, melhor dizendo, porque alguns entendem que a eleição é a escolha de Deus de uns para salvar, de outros para condenar, e na realidade essa eleição é que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, escolheu salvar o homem. Então esse foi um ponto muito importante dentro do cristianismo, porque coloca o ponto base da nossa salvação, que foi a morte de Cristo na cruz. Então Deus escolheu salvar o homem. Vamos fazer a leitura desse versículo 4 para percebermos esta escolha antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ora, se nós somos santos, somos então consagrados ao Senhor, estamos então afastados do pecado. E por isso, Deus escolheu salvar os homens. O segundo ponto que ele menciona como bênção eterna é a predestinação. E aí vai outro conceito teológico que se faz muita confusão, mas na realidade é um conceito simples, porque predestinação significa que Deus predestinou aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor para a salvação, e os que não creem para a condenação. Ou seja, existem dois destinos para o homem, dependendo da sua escolha, dependendo do seu livre arbítrio. Quem crê no plano de salvação, quem crê em Cristo Jesus como sacrifício vivo na cruz do Calvário para a nossa salvação, terá vida eterna. Quem não crê já está condenado à morte eterna, ou seja, ao sofrimento eterno. Ele fala também, ainda como uma bênção muito importante para nós, a adoção como filhos. Ou seja, aquele que crê em Cristo torna-se filho de Deus por adoção. Olha que bênção maravilhosa, ser filho de Deus, né? Outra bênção importante foi a redenção e a remissão dos pecados, a obra redentora de Jesus na cruz. Então o perfeito sacrifício de Cristo pagou a nossa dívida perante Deus e nos livrou da condenação e da culpa dos pecados. E aí, a partir deste ponto, como sendo eleitos, predestinados à salvação, adotados como filho,
recebendo a obra redentora do sacrifício de Cristo, nós temos uma herança, ou seja, nós vamos sair do pecado para sermos herdeiro de Deus. Que bênção maravilhosa, ser herdeiro do Senhor. Recebemos no momento da nossa escolha de crer no Senhor Jesus a selagem do Espírito Santo. Significa que nós recebemos o selo do Espírito Santo para ser propriedade exclusiva do reino de Deus. E por último, o apóstolo Paulo, nos versículos 15 até o versículo 23, do primeiro capítulo da carta aos Efésios, fala sobre o entendimento do plano da salvação. Ele fala de sabedoria, ele fala de revelação, ele fala de iluminação. Portanto, queridos alunos, queridas alunas, leiam este capítulo segundo esta divisão e você vai entender estas, no caso aqui, 7 bênçãos eternas divinas que Paulo registra neste primeiro capítulo. O item 1.3 vai falar sobre o propósito da graça transformadora. Ou seja, e aí a gente adentra o capítulo 2, e este assunto ele está registrado no livro texto, na página 62 e na página 63. Vocês podem fazer aí o acompanhamento. Então, nestes ensinos, quando nós nos aproximamos de Deus, então a gente recebe uma transformação espiritual. Ou seja, nós conhecemos o caminho da graça transformadora. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Portanto, aqui há uma referência de que antes de sermos vivificados por Cristo, nós andávamos nas paixões carnais, segundo a pecaminosidade do mundo, sendo então filhos da ira, filhos das trevas. Então, quando a gente recebe Cristo, então nós conhecemos o caminho desta graça, deste favor imerecido, transformador. Nós somos transformados. E você que está aí a me ouvir, você foi transformado pela cruz do Calvário. Foi transformado por Cristo. E, portanto, agora você conhece o caminho da graça transformadora. E quando você passa a andar neste caminho, então você passa a ter uma vida com Cristo. Pessoas transformadas por Cristo ressuscitam espiritualmente e estão assentados em lugares celestiais. São salvas e ainda são feituras de Deus. Portanto, este texto que eu vou ler agora, Efésios capítulo 2, do versículos 1 ao 10, é o meu texto preferido quando nós falamos do pecado para a salvação pela graça. E é a partir daí que a gente nasce no nosso coração a gratidão com relação ao que Cristo fez por nós. Porque neste texto a gente compreende de onde é que nós estávamos no estado, na condição espiritual e do que é que nós vivemos hoje. Vida e vida com abundância. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Bom, a partir desse momento em que a gente conhece o caminho da graça, anda com Cristo, ou tem a vida com Cristo, então nós temos o resultado dessa graça de Deus. E o resultado é uma aproximação. É pelo sangue, pela graça de Cristo que nos achegamos ao trono de Deus para achar graça e termos socorro em ocasião oportuna. Há uma reconciliação. Por meio de Cristo somos reconciliados com Deus e herdamos a paz que excede todo o entendimento. E por isso temos um acesso direto ao Pai. Pela graça em Cristo somos ouvidos, recebidos e aceitos pelo Pai. Portanto, neste capítulo 2, até o versículo de número 22, nós temos exatamente esses 3 ensinos fundamentais que nós podemos resumir em 3 frases: o caminho da graça transformadora, a vida com Cristo e os resultados da graça de Deus. Passamos agora aos ensinos do capítulo 3 em Efésios. E a partir desse instante, quero até fazer um registro, né? Aqui está escrito Enícios, né? Eninos, mas na realidade foi que houve uma troca aqui do I e do S. Peço desculpas, eu vou agora ajeitar, consertar este erro aqui ao vivo, na nossa videoaula, tá certo? Então, na realidade aqui são ensinos. Vamos em frente, então, na nossa aula. Em Efésios, capítulo 3, versículos 16 ao 20, ele vai falar sobre a oração de Paulo em favor dos Efésios. E nesta oração, do capítulo 3, que vai do versículo 16 até o 20, quando Paulo ora, ele pede para que Deus fortaleça aquela igreja com o poder do Espírito Santo. Pede também que Cristo habite neles na fé. Pede também pela fé deles. Pede também que eles estivessem arraigados e alicerçados em amor. Paulo também pede para que alcancem a plenitude de Deus e que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e que pensamos. Portanto, o apóstolo Paulo aqui faz uma oração em favor dos Efésios. Nós, ainda dentro deste capítulo, do versículo 10 até o 12, Paulo indica qual é a função da igreja. E diz que a função da igreja é pregar a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, as riquezas, os propósitos e o perfeito plano de salvação para a humanidade. Ou seja, a igreja tem como função única a pregação da palavra, a pregação da salvação em Cristo Jesus. E, portanto, toda e qualquer pregação diferente desta função, nós podemos considerar como fogo estranho no altar. Estes ensinamentos estão na página 63 do seu livro texto. Sempre estou chamando a atenção ao aluno que acompanhe cada slide, onde aqui está indicada a página do livro texto, para que você tenha então
um conhecimento sistematizado e consiga concomitantemente ao que eu estou falando, ao que você está vendo no slide e ao que você está lendo no livro-texto, estes assuntos, estes ensinos. No item 1.4, o apóstolo Paulo vai falar sobre os propósitos da unidade em Cristo. E aí são ensinos do capítulo 4, onde, do versículo 1 até o 6, mais especificamente, que Paulo roga aos irmãos para que vivam de maneira digna de vocação celestial e que mantenham a unidade na igreja, com auxílio da humildade, da mansidão, da longanimidade, da paciência, do amor, do esforço pelo vínculo da paz. Observe aí que nesta passagem, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, Paulo está mencionando as qualidades do fruto do Espírito Santo. Olha, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, amor. E estas virtudes, ela só é efetiva no cristão quando o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar estas virtudes no cristão, e por isso ele está rogando aos irmãos que vivam desta maneira, porque este foi o chamado de Deus para eles, que eles vivessem desta maneira. Vamos fazer aqui uma leitura rápida desta passagem, Efésios 4, 1 a 6, que diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Portanto, o apóstolo aqui pede a unidade da igreja. Ainda no capítulo 4, então, o apóstolo Paulo vai fazer, a partir do versículo 11, vamos dizer assim, um chamamento para o ministério. Ou seja, ele vai falar sobre os dons ministeriais. E a partir desse momento, esses dons ministeriais têm funções específicas para cada chamado, bem como um objetivo geral, ou objetivos, vamos dizer assim, mais específicos em cada ação de cada ministério. Por exemplo, o ministério de apóstolo tem como função ser um mensageiro de Deus com uma missão especial inédita, nunca realizada antes, acompanhadas de operações de milagres e poderosa palavra. Não confundir aqui o dom ministerial de apóstolo com uma função eclesiástica. Hoje se usa muito funções eclesiásticas para ser chamado de apóstolo, mas nós estamos falando aqui de dom ministerial. Este dom ministerial, muitos pensam que ficou lá nos 12 apóstolos. Não, esse dom ministerial ele não foi cancelado pelo Senhor. Então vamos ver aqui um exemplo desse dom ministerial de apóstolo. Se o Senhor Jesus Cristo me desse a honra de, neste dia de hoje, aparecer de madrugada no meu leito e fazer um chamamento e disser assim: Lucas, eu estou te chamando para realizar uma obra inédita na China, ou seja, pela pregação do Evangelho de Cristo, eu vou te usar como instrumento para que toda a China se converta ao cristianismo. Esta é uma obra inédita. Esta é uma obra que só Deus pode realizar. É uma obra de mensageiro de Deus, uma missão especial e inédita, nunca realizada. Este é o dom ministerial. Repito, não confundir com
função eclesiástica que se coloca hoje aí em muitas igrejas. Temos também o dom ministerial de profetas. São os homens escolhidos por Deus para anunciar as mensagens do Senhor, reveladas ou intuitivamente discernidas. A profecia aí, os profetas, não está em fazer profecias futuras do que vai ocorrer no futuro. Mas quando o pastor abre a Bíblia e começa a falar da palavra de Deus, ele está profetizando. Este é um dom dado aos homens escolhidos pelo Senhor. Dom de evangelistas, dom ministerial de evangelista, são os obreiros que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja, levando as pessoas a se converterem a Cristo, aumentando assim o número de membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. O dom ministerial de pastores são os servos que cuidam do rebanho, ou seja, alimentam e protegem as ovelhas, procuram as ovelhas perdidas e as livram dos animais ferozes. No sentido aqui, hoje contextualizando, são das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. E temos também um dom ministerial de mestre, que são os professores dos assuntos religiosos, com base na palavra viva, o Evangelho de Cristo, dadas por revelação divina, para a perfeita compreensão e interpretação da lei. Portanto, aí estão os 5 dons ministeriais registrados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E eu gostaria de fazer uma leitura até o versículo de número 14, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14, para entendermos esses dons ministeriais que eu já falei aqui, a função e também os objetivos. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Portanto, aqui nós temos pelo menos 5 objetivos, né? O desempenho do serviço na obra de Deus, a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, ou seja, maturidade espiritual. Portanto, aqui está especificado quais são os objetivos específicos. Num objetivo geral, desses 5 objetivos específicos, nós poderíamos dizer que todos esses dons ministeriais aí são utilizados para o aperfeiçoamento dos santos. E tem 1.5, o propósito da santidade em Cristo. E na realidade se fala aqui dos efeitos da santidade, né? Quando nós somos santos, nós vivemos em santidade. E o começo da santidade começa, e aí desculpe a redundância, no momento em que a pessoa abandona as velhas roupas do pecado e decide se revestir do novo homem, ou seja, passa a ter uma vida de justiça e de santidade. Esse começo da santidade aqui começa no arrependimento, quando o Espírito Santo lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí começa-se o processo da santidade. E nesse momento em que há esse arrependimento, esta conversão, então há uma mudança na sua espiritualidade. O homem, então, ele não se deixa enganar mais pelos prazeres e seduções deste século,
Ele passa a ter não só uma visão do mundo natural, mas também do mundo sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo tem poder para mudar falsos conceitos, falsas opiniões e falsos valores, que são contrários à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos torna santos e renovados. Portanto, aí está a nossa mudança de espiritualidade. O novo homem, a nova criatura, em que nenhuma condenação há. Esta mudança de espiritualidade sendo mantida, alimentada pelo Espírito, então ela vai gerar um revestimento do novo homem. O homem transformado pelo Senhor Jesus passa a usar as vestes da justiça, ou seja, da palavra de Deus, fazer o que é justo, o que é reto, segundo o referencial que é o Evangelho de Cristo. Ele não mente, ele não rouba, ele não dá lugar ao diabo e não entristece o Espírito Santo. Ainda como efeitos da santidade, há também uma geração da busca do Espírito Santo. Quanto mais eu tenho uma mudança na minha espiritualidade, quanto mais eu sou renovado, mais eu tenho desejo de buscar o Espírito Santo, buscar a plenitude espiritual, e que nos ensina a falar salmos, louvores de coração com hinos e cânticos espirituais e dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em outras palavras, gerar essa busca pelo Espírito Santo, ou esse desejo ardente no coração, é ficar cheio do Espírito Santo. E aí, o ato sobrenatural de ser cheio do Espírito Santo vem pelo o falar salmos, louvar de coração com hinos e cânticos espirituais a Deus e dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Esses ensinamentos aí estão na carta aos Efésios, capítulo 5, na página 65 do livro Texto. Ora, essa busca incessante e permanente do Espírito Santo vai gerar transformação nas nossas relações conjugais e familiares, e também vai gerar transformação nas nossas relações profissionais. Ou seja, nós vamos ter o amor, o respeito no casamento, nós vamos ensinar os nossos filhos a obedecerem, a honrarem os pais, vamos educar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Como servos, vamos ser obedientes não só a Deus, como ao nosso próprio patrão. Nós serviremos de boa vontade aos nossos senhores, aos líderes, né, de igreja, e os senhores devem ter a mesma conduta, ou seja, os líderes, os senhores devem ter a mesma conduta e abandonar as ameaças. Isso foram os ensinamentos registrados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6 e no comecinho do capítulo 5 e no começo do capítulo 6. O item 1.6 vai falar sobre o propósito da proteção em Cristo. E aí, no capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus. E essa armadura de Deus é um revestimento de proteção. E por que não dizer um revestimento de poder? O apóstolo Paulo aqui, então, ele faz uma analogia entre as vestes, os utensílios, as utilidades usadas por um guerreiro romano com valores espirituais. Então, por exemplo, ele fala do cinto da verdade. E esse cinto da verdade nos remete a dizer o seguinte: o cinto ele sustenta a armadura. Então nós devemos andar na verdade. A verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, esse é que nos sustenta. Ele fala sobre a couraça da justiça, e a couraça da justiça aqui entra como um elemento de proteção. Então, quando praticamos a justiça de Deus, praticamos o que é direito, praticamos o que é certo, então nós estamos o quê? Protegidos pelo Senhor. Nós não estamos debaixo da lei. Ninguém, vamos dizer assim, num sentido bem assim pejorativo, né? Ninguém vai pegar na nossa munheca, porque nós estamos andando de forma reta, com justiça, e essa justiça é a justiça de Deus. Calçado dos pés, e aí vai as sandálias. Essa sandália significa base, significa
vamos dizer, uma posição de imobilidade com relação a qualquer abalo. Então, quando estamos fincados, a nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, no Evangelho de Cristo Jesus, aí nós estamos seguros, nós estamos numa base que pode vir qualquer tempestade e a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo, o nosso ser, não vai cair, não vai se dobrar ao pecado. Temos também o escudo da fé. Este escudo é exercer a fé em Cristo para enfrentar as adversidades. É pela fé que nós temos um poder de resiliência, de enfrentar os tempos difíceis. O apóstolo Paulo ainda fala do capacete da salvação. E este capacete da salvação remete a uma proteção da nossa mente. Inclusive, a mente é o maior campo de batalha espiritual de um crente. Então nós temos que ter a mente de Cristo e a certeza da salvação. E ter a mente de Cristo aí significa pensar como Cristo, ter o caráter de Cristo, ser igual a Ele. E por fim, a espada do Espírito, que é manejar bem a palavra de Deus. O cristão tem a obrigação de conhecer esta palavra. Não digo de decorar, porque até muitos fazem isso, e isso é de grande louvor, mas nós temos que ler a palavra, entender esta palavra, interpretar esta palavra segundo o que ela diz. E, portanto, nós temos que ler esta palavra, meditar nesta palavra. O cristão tem que ler toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, de forma meditativa. E aí partimos para o final desta videoaula, falando sobre o item 1.7, saudações finais, de Paulo aos Efésios. Paulo conclui a carta, destacando então Tíquico, que foi o portador desta carta aos Efésios, desejando paz, desejando amor com fé e desejando graça aos santos irmãos. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.